A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de capacitação para o Ministério com Crianças. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso Preparando Aulas que Transformam os Alunos. Talvez você, como professor de Ministério Infantil, que trabalha há muitos anos no Ministério com Criança, tenha se preocupado com a mudança de comportamento do teu aluno através do ensino da Palavra de Deus. Pastor, eu tenho ensinado, eu tenho falado, eu tenho procurado trazer recursos, mas não vejo mudanças na vida do meu aluno. Então esse curso ele quer te ajudar a produzir aulas que vão transformar a vida do teu aluno, mudando os comportamentos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o comentário dessa aula, divulgue os nossos cursos. Deus tem algo muito grande para fazer na tua vida. Essa é a videoaula de número 1, nós vamos falar sobre o segredo de uma aula transformadora. Pastor, o que faz a minha aula ser transformadora? Aquela aula que você vai ministrar à tua criança, ao teu adolescente, e você vai ver mudanças de comportamento. Pelo menos 5 princípios importantes ele faz a tua aula se tornar transformadora. O primeiro princípio é a transformação da maneira que o aluno pensa, a mudança da mente. Se você abrir a tua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, você vai ver Paulo falando assim: transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento. Então a Bíblia diz que a transformação ela vai começar com a maneira de pensar, vai mudar a maneira de pensar do aluno. Então quando eu vou ensinar o meu aluno, quando eu vou ministrar uma lição, eu devo mexer com a maneira que ele pensa, com a maneira que ele vê as coisas. Então tem de mudar a sua maneira de pensar. Então o primeiro segredo de uma aula transformadora é aquela aula que ela vai lá na mente do aluno e muda a maneira do aluno pensar. Pastor, como que essa mudança acontece? Primeiro, pela mudança da visão do aluno. Então o aluno ele vê um comportamento, uma atitude errada e por causa do meio que ele está inserido, por causa do convívio familiar muitas vezes, aquilo que ele faz de errado é certo, para ele é certo, a visão dele, na visão dele, aquilo que ele pratica, aquilo que ele faz é certo. Então quando eu tenho uma aula transformadora que ela vai mexer na mente do aluno, ele vai mudar a maneira do aluno ver aquela situação. Então o aluno, quando ele fizer alguma coisa, ele vai dizer: mas espera aí, o que eu estou fazendo não é certo, porque eu aprendi nas escrituras sagradas que devo agir de outra maneira, eu devo fazer de outra maneira. Então uma aula transformadora, ela mexe na mente do aluno, ela vai trabalhar a mente do aluno de maneira que a visão do aluno de mundo, de vida, de comportamento vai ser transformada. Ele vai passar agora a olhar as suas atitudes, o seu comportamento pelo prisma da palavra de Deus. Então, como a palavra diz, o que a palavra fala, e eu vou fazer o que a palavra fala. Então, uma aula transformadora, ela muda a mente, a maneira de pensar do aluno, mudando a sua visão de mundo, mudando a sua visão daquilo que parecia certo, conforme a palavra de Deus. Então, ele vai trabalhar conforme a palavra de Deus. E essa mudança de visão, essa mudança da maneira de pensar, o que ela vai fazer? Vai corrigir maus comportamentos e vai agregar comportamentos corretos. Então aquilo que o aluno faz de errado, ele vai deixar de fazer, então ele vai ser transformado, porque ele vai deixar de fazer, e aquilo que ele não praticava, que a palavra de Deus recomenda, ele vai passar a praticar. Então isso vai transformar a vida do aluno. Meu irmão, minha irmã, que é professor de Ministério Infantil, lembre-se de uma coisa: Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa. Então quando você ministra, quando você ensina essa palavra, ela entra na mente, ela desce no coração e ela vai provocar essa transformação. Então aquilo que eu pensava, aquilo que eu achava, agora vai ser confrontado com a Bíblia Sagrada e
e se está errado vai ser corrigido, e se eu não pratico, eu vou passar a praticar. Então, o primeiro segredo são aulas que vão mudar a maneira do aluno pensar, vão trazer uma nova perspectiva, vão mostrar a perspectiva bíblica para que o aluno mude o seu comportamento. Então, esse é o primeiro segredo, uma aula que transforme a maneira do aluno pensar. Segundo segredo para aulas transformadoras, solidificação de valores. Nós estamos vivendo numa época que os valores estão se perdendo. Hoje, no mundo em que vivemos, tudo que nós fazemos, as pessoas pensam no benefício próprio. Então, não importa se aquilo que eu faço é errado, se trouxe benefício, se me levou àquilo que eu queria, então é correto. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Então, essa perca de valores, ou normalmente na nossa sociedade, inversão de valores, é o que a Bíblia diz, o mal sendo tomado por bem e o bem sendo tomado por mal. Então, o segundo segredo de uma aula transformadora é solidificar valores, é trabalhar realmente com teus alunos os verdadeiros valores, os valores na Bíblia chamados valores cristãos. Então, solidifique os valores, traga bem claro os valores, memorize com as crianças aquilo que é o que a Bíblia ensina, o que eu devo praticar. Nós estamos vivendo numa época de uma religião, de frequentar igreja, mas eu preciso mostrar para as minhas crianças que o verdadeiro discípulo de Jesus, que o Filho de Deus, alcançado pela graça de Deus, ele tem uma vida cristã prática, e a vida cristã prática, ela vem através dos verdadeiros valores. Então, solidifique com as tuas crianças os verdadeiros valores, ensina as crianças aquilo que é correto e o que deve ser praticado. Então, essa solidificação, quando a criança tem bem claro os verdadeiros valores, os valores que devem ser guardados, praticados, isso vai transformar a vida do teu aluno. Então, primeira coisa, uma aula transformadora, ela muda a maneira de pensar. Segundo, uma aula transformadora, ela solidifica os verdadeiros valores. Então, a criança tem bem claro na sua mente aquilo que ela deve praticar, aquilo como filho de Deus, como vida cristã deve ser praticado. Então, esse é o segundo segredo para uma aula transformadora. Terceiro segredo, ensinamentos aplicáveis. Então, quando eu vou ensinar minha criança, o ensinamento que eu estou passando deve ser aplicável. O que quer dizer isso, pastor? Fazer parte do cotidiano da criança. Então, muitas vezes nós estamos preocupados em cumprir um cronograma, em dar aulas conforme foi estipulado, mas muitas vezes aquela aula que eu estou lecionando, ela está fora da realidade da criança, ela não é aplicável. Então, o professor, o líder de ministério infantil, ele deve estar atento à necessidade do seu aluno. Então, qual é a necessidade do meu aluno? Eu estou no meio que as famílias estão desestruturadas, então eu preciso ensinar as crianças sobre o valor da família, sobre o respeito na família. Então, essa aula que eu vou ministrar, ela tem a ver com a realidade do meu aluno, com a realidade da minha criança. Então, quando o ensinamento está relacionado à realidade da criança, isso se torna mais fácil para que a criança venha praticar e venha se mudar o seu comportamento. Então, o terceiro, o ensinamento, ele deve ser aplicável, ele deve estar relacionado com a realidade da criança e ele deve suprir uma necessidade. Então, qual é a necessidade do meu aluno? Opa, o meu aluno está vivendo um momento que ele está sem regras, ele vive sem regras, então ele precisa aprender a obedecer regra. Então, o teu ensinamento vai suprir essa deficiência de cumprir regras, então vai trazer para o teu aluno o quanto é importante cumprir regras. Olha, o meu aluno está muito agressivo, eu preciso ensinar a convivência, então eu vou suprir essa necessidade através do ensino e
ensinar ele conviver com os outros alunos, conviver na sociedade, conviver na família. Então eu preciso compreender que o meu ensino tem de ser aplicável. Muitas vezes as crianças recebem muito conhecimento, recebem coisas que não é aplicável, então isso não provoca mudança de comportamento. Então, o terceiro segredo para uma aula transformadora, ensinamentos aplicáveis. Quarto segredo, ensino validado pelo exemplo. É muito triste nós olharmos muitos líderes no Ministério Infantil, muitas pessoas envolvidas no Ministério com Criança, que são do faço o que eu faço, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Isso é muito triste. Nós temos visto muitos ensinamentos sendo contraditório com aquilo que o professor, com aquilo que o ministro de criança vive. Então eu preciso validar o meu ensinamento pelo exemplo. Então eu devo tomar cuidado com aquilo que eu ensino e aquilo que realmente eu vivo, que os meus alunos presenciam, aquilo que os meus alunos veem. Muitas vezes o ensinamento ele não é transformador, ele não muda o comportamento da criança, porque aquele que está ministrando não vive aquilo que ensina. Então, meu irmão, minha irmã, somos falhos, temos defeito, mas devemos procurar a cada dia viver aquilo que nós ensinamos. Então, aquilo que você ensina para o teu aluno deve ser concretizado na tua maneira de agir, na tua maneira de falar, na tua maneira de se comportar. Então, o quarto segredo é ensinamento confirmado pelo exemplo, é um ensinamento que vai ser confirmado pelo exemplo. Então é importante nós praticarmos aquilo que nós ensinamos. Provérbios 22:6 fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então esse versículo é muito importante, não é ensinar o caminho, dizer o que ela deve fazer, mas realmente mostrar na nossa vida aquilo que deve ser feito. Então o ensinamento ele deve ser validado pelo exemplo. Então esse é o quarto segredo de uma aula transformadora. E por fim, a identificação do aluno. É aquele momento que o aluno vai ver o ensino e vai dizer: realmente eu preciso mudar, realmente eu preciso ter uma atitude diferente. Então quando eu trago o ensino que é relacionado com o viver do aluno, que faz parte do cotidiano, ele vai se identificar, ele vai se ver naquilo que você está ensinando, e isso vai provocar no teu aluno mudança de comportamento. Está com dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Conheça outros cursos do Centro de Treinamento Barak. Temos um curso básico de teologia para Ministério Infantil. Se você deseja fazer um curso de teologia voltado ao Ministério com Criança, entre em contato conosco. Temos o curso de formação para professor de Ministério Infantil e também temos vários outros cursos de aperfeiçoamento. Deus te abençoe, deixa o teu like, se inscreva no canal, deixa o comentário dessa aula, torne o nosso canal mais relevante. Se quiser compartilhar a videoaula, a apostila e as outras coisas, não é permitido compartilhar, mas a videoaula, se quiser compartilhar, sinta-se à vontade. Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor. Até a próxima aula, nós vamos ter mais 2 aulas desse curso. Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor. Amém.